Muito bem, né? Vamos aqui para essa aula tratando sobre os polígonos. E o que vem a ser um polígono ou polígonos? Na verdade, é como eu coloquei aqui, ó. Polígonos é uma linha ou região fechada formada por segmentos de retas que não se cruzam, né? Então, nós vamos ver aqui alguns exemplos bem interessantes, certo? Então, essa é a definição, certo, de polígonos. Nós podemos destacar aqui algumas linhas fechadas, certo? E linhas abertas. Vejamos aqui a linha aberta ou fechada. Deixa eu colocar aqui aberta. Aberta ou fechada. Fechada. Então vamos supor que eu tenho esse polígono aqui, ó, nessa linha. Essa aqui, essa aqui, ou assim. Então nós temos aqui uma linha aberta, né? Agora vejamos uma fechada, formando segmentos aqui, ó. Porque eu tenho isso aqui qualquer, e vou fechar aqui, ó. Então nós observamos aqui, nós temos uma linha aberta, ó, que é o polígono, é uma linha ou região fechada formada por segmentos e retas que não se cruzam. Então são segmentos aqui, ó, não se cruzam. E aqui é fechada, né? A linha aberta, a linha fechada. Já para outra questão aqui que nós queremos destacar, vejamos aqui, certo? Então, essas daqui foram linhas, certo? Linhas abertas. E aqui linhas abertas. Aqui, lógico, linha fechada. Então, vejamos, por exemplo, simples ou não simples. Linhas simples ou não simples. Vejamos aqui. Destacando aqui simplesmente só para você entender o que é um polígono. É uma linha ou região fechada formada por segmento e reta. Dei esse exemplo aqui de linha aberta e aqui de linha fechada, que vai caracterizar um polígono. Agora vejamos aqui, simples ou não simples. De linha simples ou não simples. Linha simples. Simples. Ou não simples. Porque eu coloquei essas linhas bem simples, né? Só para dar um destaque aqui, certo? Bem simples, bem fundamentado aqui mesmo, certo? Vejamos aqui, eu tenho aqui um formato, certo? Normal, tem uma de linhas simples ou não simples. No caso aqui, uma linha simples, né, que não se cruzam, e essa linha aqui, vamos supor que eu tenho isso aqui, certo? Dessa forma, se cruzando aqui, ó. Essa linha não se cruza e essa aqui se cruza, né? As linhas se cruzando. Então, só para nós termos uma ideia aqui do que é um polígono. Na verdade, é uma linha ou região fechada formada por segmento e reta que não se cruzam. No caso, isso aqui é um polígono. E aqui são linhas, né, aberta, linha simples aberta, linha simples, não simples que se cruzam, que não vai caracterizar um polígono, né? Porque, só recapitulando mais uma vez, polígono é uma linha ou região fechada formada por segmentos de reta, onde cada segmento desse aqui que não se cruzam aqui. Ok? Vejamos aqui, vamos passar para outro ponto aqui. Dentro do estudo dos polígonos, nós temos polígono convexo e polígono côncavo. Vejamos um exemplo de polígono convexo. Vamos para destacar esse aqui, ó. Então, os exemplos que eu já dei aqui, esse exemplo, vamos chamar esse exemplo aqui de A, é um polígono convexo. Um polígono convexo é quando você consegue unir dois pontos quaisquer da região interior. Vamos supor que eu quero unir aqui esses dois pontos aqui, ó. Eu consigo, ó, tá vendo? Eu consigo unir.
Da mesma forma aqui nesse eu consigo também unir, ó, certo? Dois pontos. Então caracteriza um polígono convexo, porque quando eu consigo unir um segmento de reta entre dois pontos dentro do seu interior, vai caracterizar um polígono convexo. Aqui do mesmo jeito também, ó, dentro dele eu consigo unir dois pontos. Já para o polígono côncavo, você observa aqui nessa imagem, certo? Eu tenho esse ponto aqui, ó. Quando eu uno esses dois pontos aqui nesse segmento de reta, ele não vai cruzar, certo, a outra linha. Então isso mostra que o polígono dele não é convexo, ele é côncavo. O outro exemplo aqui, nesse caso aqui eu dei esse exemplo A, aqui vamos colocar o exemplo B e aqui o exemplo C. No polígono côncavo, vou aqui colocar o exemplo A e aqui o exemplo B, ó. Eu traçando aqui um segmento de reta, né? Entre dois pontos ele vai cruzar. Então isso vai caracterizar um polígono côncavo, que dentro do seu interior eu não consigo estabelecer, unir um segmento de reta que ele não venha se cruzar com nenhuma linha. Nesse caso aqui ele é convexo porque conseguimos unir dois pontos no seu interior. Aqui não consegue, então ele é côncavo. Então dá para perceber a diferença, né? Ok, vamos prosseguindo aqui. Elementos e classificação dos polígonos, certo? Bem interessante. E podemos identificar os seguintes elementos em um polígono. Vejamos esse polígono aqui, né? Os lados são os segmentos de reta. Tem aqui o segmento AE, né? AE, AB, BC, CD, DE. Ok? Então são, de certa forma, os segmentos aí deste polígono. Os vértices, pontos de encontro dos lados consecutivos. Os vértices, né, deste polígono. Ok? Na verdade, os vértices estão aqui, ó, vértice A, B, C, D, E, são os vértices. As diagonais, nós temos aqui a diagonal aqui AD, ó, você observa aqui nessa imagem. Dá um destaque aqui, ó, coloquei nessa figura. Tem várias diagonais aqui, né? Várias diagonais. Então, os lados são os segmentos de reta. Os vértices são os pontos de encontro de dois lados consecutivos. Então, esse lado aqui e esse lado aqui tem o vértice, o seu ponto de encontro. As diagonais, segmentos que unem dois vértices não consecutivos. Os ângulos internos, certo? Ângulos formados por dois lados consecutivos. Destacar aqui ângulos, certo? E os ângulos externos, formados por um lado do polígono e pelo prolongamento do lado a esses consecutivos. Ok? Então, quanto à classificação, os elementos de classificação dos polígonos, nós temos os lados, os vértices, as diagonais, ângulos internos e ângulos externos. Vejamos aqui. A classificação dos polígonos. Um polígono é classificado de acordo com o número de lados, certo? Então, ele é classificado de acordo com o número de lados. Vejamos aqui, que é igual ao número de ângulos. Por exemplo, um polígono de 3 lados, né? Número de lados, 3 lados, logicamente que é um triângulo. Um polígono de 4 lados, como já está aqui, né? Quadrilátero. 5 lados, pentágono, certo? 6 lados, hexágono. 7 lados, nós temos aqui heptágono. 8 lados, octógono. 9, eneágono. 10, decágono. 11, um decágono. 12, dodecágono. 11, pentadecágono. E 20, icosságono. Então, quanto aos lados, certos polígonos têm essas características aqui e os seus respectivos nomes. Ok? Então, a gente vai perceber claramente essas classificações dos polígonos, tá certo? Então, até a próxima.